Eu começaria esta minha intervenção por dizer que foram já várias vezes mencionadas o partidarismo que impende sobre as decisões do Governo Regional em relação às câmaras municipais que não são da cor do PSD. E, para acabar definitivamente com essa discussão, essa acusação não pode ser feita por quem, exatamente por quem, vetou ou abandono as juntas de freguesia do Funchal que não são do Partido Socialista. O principal exemplo é a junta de freguesia do Monte. Eu tenho comigo todos os ofícios enviados pela Presidente da Junta de Freguesia, do Monte, ao Sr. Presidente da Câmara, Paulo Cafofo, que não obtiveram qualquer tipo de resposta, ou a resposta que foi enviada foi uma resposta a negar, por exemplo, o protocolo que existia, ou que deveria existir, com a Junta de Freguesia do Monte. Portanto, Sr. Deputado Paulo Cafofo, Sr. Deputado Paulo Cafofo, eu não o interrompi e, portanto, agradeço que não me interrompa. Muito bem. E, portanto, eu mantive-me calmo e sereno a ouvir as suas mentiras em relação à questão do partidarismo. Sr. Deputado, eu não tenho medo das palavras, porque aquilo que o Sr. Deputado fez à Junta de Freguesia do Monte é exatamente aquilo que acusa do que o PSD faz com as câmaras que não são do PSD. Foi exatamente isso. Isso está tudo devidamente documentado, Sr. Deputado. Não vale a pena a sua retórica, porque isso está tudo documentado. Pronto. Em relação a esta matéria, estamos conversados. Em relação ao diploma propriamente dito, uma proposta de decreto legislativo regional, seja apresentada por quem for, deve, essencialmente, ser uma proposta que contenha alguma inovação, deve ser uma proposta que preencha, eventualmente, lacunas existentes no atual quadro legal, deve promover melhorias em relação àquilo que existe e, como disse o autor da proposta, deve fazer a diferença. E eu convidava, porque vou exatamente me ater apenas ao diploma, à proposta de diploma que é aqui apresentada, independentemente das razões pelas quais ela foi apresentada, mas todos nós sabemos que as eleições autárquicas promovem este tipo de situações, mas eu vou-me ater exatamente àquilo que é apresentado neste projeto, nesta proposta de decreto legislativo regional. Todas as situações, artigo a artigo, que são aqui apresentadas, já são exatamente cumpridas pelo Governo Regional, de acordo com o quadro legal existente. Começamos pelo conceito de vítima, que é um conceito universal e, portanto, não carece de ser outra vez referido. No que diz respeito ao apoio à habitação ou ao alojamento temporário, não houve nenhuma catástrofe, nenhuma situação de calamidade em que o Governo não tenha acorrido imediatamente ao alojamento temporário e depois à reconstrução e recuperação das habitações. E a situação que o Sr. Deputado Ricardo Leme referia aqui, das pessoas que estão na cancela ainda do 20 de fevereiro, como sabe, e bem, Sr. Deputado, são pessoas cujo regresso às suas habitações, que eu desejava, não era possível, porque essas mesmas habitações encontravam-se e encontram-se em zonas de risco, não podendo ser recuperadas, não podendo ser reconstruídas, ou seja, as pessoas não podem regressar. Se o Sr. Deputado entende que se deve reconstruir uma casa que está numa zona de risco e devolver essa casa às pessoas, Sr. Deputado, é uma opinião, mas ninguém deve considerar essa situação. E, portanto, em termos das propostas que estão no artigo 4º e no artigo 5º desta proposta de decreto legislativo regional, isso já está contemplado, isso já é feito. Em relação ao artigo 6º, restabelecimento do potencial produtivo no âmbito das atividades económicas. Pois bem, para além daquilo que o Governo Regional faz, em indenização aos agricultores por perda nas culturas em situações de catástrofe, associado aos fundos, ao seguro de garantia de culturas,
O Governo, inclusive, não só em situação de calamidade ou de catástrofe, o Governo indemniza, por exemplo, por perdas de produção em caso de pragas ou em caso de diminuição de produção por outras situações. Em relação à reconstrução e ao apoio da reconstrução das infraestruturas das empresas, dos parques industriais onde essas empresas mesmo estão, em relação à proteção dos empregos durante o período de recuperação, isso já é feito. E depois, o Partido Socialista, na questão, que é a questão essencial que o Partido Socialista quer discutir nesta matéria, que é a questão dos auxílios às câmaras municipais. O Partido Socialista, na própria proposta de decreto legislativo regional, no artigo 8, logo no número 1, identifica a Lei 73 de 2013 e o decreto legislativo regional 6 de 2005-M, que é exatamente onde está enquadrado o apoio às autarquias. Eu vou dizer só em relação ao decreto legislativo regional 6 de 2005, que diz o seguinte: para além das situações previstas no artigo 22 da Lei 73, que é aquele que faz referência aqui ao projeto, o Governo Regional pode tomar providências orçamentais, que é aquilo que pretendem, para a concessão de auxílios financeiros às autarquias locais nos seguintes casos e condições: calamidade pública, autarquias negativamente afetadas por investimentos realizados para a administração regional, designadamente ao nível de infraestruturas e respectivos equipamentos, execução de projetos de grande relevância, municípios em situação de mecanismos de recuperação financeira municipal, circunstâncias graves que afetem drasticamente a operacionalidade das infraestruturas e dos serviços municipais de proteção civil, reconversão de áreas urbanas de gênese ilegal ou programas de reabilitação urbana, outras situações imprevisíveis e excepcionais causadas pela ocorrência de intempéries e outros fenómenos que não configurem a declaração de calamidade pública, outras situações expressamente reconhecidas em decreto legislativo regional, devidamente fundamentadas nas especificidades da região. Isto é o decreto legislativo regional. E a Lei 73 de 2003 é a lei que dá o enquadramento a esta matéria, que foi devidamente adaptada. E, portanto, tudo isto que é pretendido pelo artigo 8 da proposta do Partido Socialista já está previsto na legislação regional e na legislação nacional. Depois, a questão da simplificação processual. O melhor exemplo de que, de facto, isto já está enquadrado e que funciona com a celeridade que os senhores deputados pretendem, foi aquilo que aconteceu agora, infelizmente, a 25 de dezembro, na freguesia da Ponta Delgada e da Boa Ventura, Concelho de São Vicente, em que, imediatamente após a situação de calamidade que aconteceu, de catástrofe, o Governo entrou em campo e 2 semanas depois, já está, para além de já ter resolvido os primeiros problemas de acesso, de acessibilidade, de alojamento temporário das pessoas que foram vítimas dessa situação, o Governo apresentou, de facto, um projeto e um programa de recuperação que orça os 40,6 milhões de euros. E, portanto, isso é a demonstração mais cabal de que o atual quadro legislativo é suficiente, é mais do que suficiente, é rápido e eficaz, permite a tal eficácia para resolver estas questões. Mas, no artigo 10º, que é a regulamentação, o Governo Regional procede à regulamentação, mas porquê é que o Partido Socialista não apresenta essa regulamentação? Qual é a regulamentação que os senhores querem ver aqui implementada, que melhora, que adiciona, que complementa, que faz a diferença? É porque essa regulamentação é que poderá fazer, de facto, essa diferença no tratamento e no relacionamento entre o Governo e a região, entre o Governo e as diferentes autarquias. E, portanto, eu percebo a intenção do Partido Socialista em apresentar esta proposta. O problema é que esta proposta nada acrescenta.